Baseado no nosso tema, nós temos um tema que estará sendo trabalhado durante o ano de 2023. No ano de 2022, trabalhamos com o tema O Recomeço, e este ano de 2023 estaremos trabalhando com um tema que está também ligado diretamente a missões, que é Até que Ele Venha. Quem é esse que estamos esperando que venha? Alguém pode dizer aí para nós em alta voz? Jesus Cristo, amém? Até que Ele venha. Quando é que Ele vai voltar? Quando é que Ele vai vir? Alguém sabe dizer? Pode ser daqui a um ano, daqui a um dia, daqui a uma hora, daqui a um minuto, piscou os olhos e foi, né? Não sabemos o tempo. Nem Ele sabe, né? Mas o Pai, somente o Pai. Então, até que Ele venha e não sabemos quando é esse momento tão esperado por nós como igreja, amém? Tão ansiosos estamos por esse dia maravilhoso. Até que Ele venha, até que Ele volte. O que nós podemos fazer? Ficar de braços cruzados, sentados, só esperando? Bom, Ele vai vir a qualquer hora, então vou ficar quietinho no meu lugar. Será que é isso que Deus espera de nós? Não. E aí temos os subtemas que o pastor, juntamente com a liderança da igreja, a diretoria, os demais irmãos que fazem parte aí da liderança da nossa igreja, pensamos em alguns subtemas ligados ao tema principal Até que Ele venha. E dentre estes, o pastor, inclusive, na quarta-feira passada já falou sobre um subtema. Alguém lembra qual foi o subtema? Qual foi o tema, pastor? O pastor deu a dica aí, escolher o que semear, né? Então, quarta-feira, o pastor trouxe para nós, à luz das Escrituras, da Palavra de Deus, escolher o que semear. E hoje nós vamos falar que até que Ele venha, nós vamos ser gratos pela sua graça. Amém? Até que Jesus Cristo volte, nós precisamos ser gratos pela sua graça. Então, no livro de Tito, capítulo 2, no versículos 11 a 14, vai ser a leitura chave da nossa reflexão desta manhã, do subtema que devemos ser gratos pela sua graça, e assim vamos estar expressando a alegria, a ansiedade que temos de ver o nosso Salvador voltar, e até que Ele volte, até que Ele venha, sejamos gratos pela sua graça. Tito capítulo 2, versículos 11 a 14, irmãos. Convido a igreja a se colocar em pé, os irmãos que puderem, para fazermos essa leitura. Tito capítulo 2, versículos 11 a 14. E após a leitura faremos mais uma oração. Tito capítulo 2, versículos 11 a 14. Se você puder nos acompanhar na sua Bíblia ou no seu celular, no seu smart. Você que está em casa também, pedimos que nos acompanhe na leitura, que possa meditar junto conosco, através das Escrituras da Palavra de Deus. Tito capítulo 2, versículos 11 e 14, nos diz assim: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Amém? Vamos orar, irmãos. Santo Deus, bendito Pai, nós nesse momento, mais uma vez, entramos em Sua presença, em momento de oração, para assim agradecer
pelo livre acesso que temos à sua palavra, pelo livre acesso que temos à sua pessoa, sendo um Deus tão poderoso, um Deus supremo, Criador dos céus e terra, nosso Deus, nosso Criador, e hoje, pela misericórdia do Senhor, pela sua infinita bondade, podemos chamá-lo de Pai. Na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, somente assim alcançamos essa graça de termos o Senhor como nosso Pai, temos essa intimidade tão maravilhosa, e que assim, ó Deus, através da sua palavra, hoje, mais uma vez, nós, como igreja do Senhor, como corpo de Cristo, venhamos ter a compreensão da sua vontade em nossas vidas, de como nós podemos apresentar um coração grato ao Senhor, entendendo, ó Deus, que essa é uma qualidade, uma característica necessária para que nós, como igreja, venhamos expressar esse amor e que seja algo impactante na vida daqueles que nos cercam, daqueles que ainda não conhecem a tua graça, não conhecem o teu amor, ó Deus, aqueles que ainda estão longe do Senhor, como um dia também nós estivemos, e que essas pessoas venham ser impactadas através do teu amor, da tua misericórdia, e que nós, como igreja, venhamos levar essa palavra de vida, de esperança, até que o Senhor volte a buscar o seu povo, a sua igreja. E assim, que a sua palavra venha nos edificar, nos fortalecer a cada dia. Venhamos sair daqui ainda mais edificados. Em nome de Cristo Jesus, é o que nós pedimos e agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Poder sentar, irmãos? Então entendemos, irmãos, que a gratidão é uma maneira como nós podemos expressar a Deus um reconhecimento pelo que Ele fez, pelo que Ele tem feito e pelo que Ele ainda há de fazer por nós, por nossa família, pela nossa igreja, pelo seu povo. A gratidão é uma atitude de reconhecimento por tudo que nós já temos desfrutado. E quando pensamos em gratidão, pensamos em reconhecimento, podemos perguntar a nós mesmos: será que eu tenho sido grato o suficiente a Deus? Será que eu tenho expressado uma verdadeira gratidão ao Senhor pela sua graça, pela sua infinita bondade e misericórdia derramada sobre minha vida? Eu, sendo um pobre pecador, né? Pois eu não tenho merecimento, nenhum de nós temos merecimento algum de recebermos essa graça do Senhor. O que seria de nós se não fosse a misericórdia de Deus, né? Onde nós estaríamos? Você já se perguntou onde você estaria se não fosse a misericórdia de Deus? Quem você seria? O que você estaria fazendo? Será que você teria esse entendimento hoje? Será que você estaria expressando essa sinceridade de coração? Porque a gratidão, ela só poderá ser expressada, apresentada, por alguém que realmente entende a importância e reconhece que precisa ser grato. Quando agimos de maneira ao contrária, nós até já nos foi falado sobre isso, né? Sobre gratidão, e o que é ser ingrato, que é o inverso, né? O contrário. Quando agimos com ingratidão, isso é algo que nos afasta mais e mais do Senhor. A ingratidão é algo desagradável, é algo que entristece o coração de Deus. Aí, vamos dar o exemplo de nós como pais, né? Quando os nossos filhos são ingratos para com os seus pais, como é que os pais se sentem, né? Quando um filho ele é ingrato para com seu pai, para com sua mãe, como é triste ver uma atitude dessa, né? E aí imaginemos agora o coração de Deus, quando apresentamos uma atitude de ingratidão, de não reconhecer
a graça de Deus, não reconhecemos o seu amor, a sua bondade, a sua misericórdia, a sua providência. Nós, neste culto de oração que tivemos na quarta-feira passada, e graças a Deus estamos conseguindo aí participar presencialmente em alguns momentos, né? Como o pastor sempre tem falado, o impacto é muito mais forte quando você está aqui presencialmente e participando em casa. É diferente, né? Já temos percebido, já fizemos esse teste. Quando você assiste em casa, é um impacto, presencialmente é outro, né? Então, já fica aí a dica, né, para os irmãos que puderem fazer um esforço de estar conosco nos cultos, não somente no culto de quarta-feira, mas temos aí as programações no decorrer da semana, né, domingo pela manhã e noite. Então, no culto de quarta-feira, nós temos ouvido e visto como Deus é real, como Deus é presente em nossas vidas. Amém, irmãos? Através dos testemunhos que temos ouvido dos nossos irmãos, né, o quão Deus tem demonstrado a sua misericórdia, e às vezes em coisas tão simples, aparentemente, tão pequenas aos olhos humanos, mas nas pequenas coisas, Deus também se faz presente e torna, assim, a nossa vida algo real, nos traz um verdadeiro sentido em nossas vidas. Então, vemos que quando reconhecemos essa graça, reconhecemos como Deus é grande, como Deus é real, como Ele é presente em nossas vidas, isso faz com que as coisas venham a ser resolvidas de maneira mais natural, de forma mais tranquila. Não quer dizer que não vamos ter provações mais, não vamos ter tribulações. Nós até ouvimos na palavra de Deus hoje, da leitura que foi feita na escola dominical, que vamos ter tribulações, vamos passar por provações, mas temos que ser perseverantes, amém, irmãos? Perseverante na tribulação, firmes na fé, mantendo aí a nossa convicção em perseverar também em oração, esperando e confiando no Senhor. Então a gratidão pode ser dirigida tanto a Deus, como também às pessoas que nos abençoam. Demos hoje esse exemplo, né, sobre a hospitalidade, que é uma das virtudes que o Senhor nos ensina em sua palavra, na leitura de Romanos capítulo 12, versos 9 em diante, ao 21, né? 21. Que uma das qualidades, uma das virtudes que Deus nos ensina é a hospitalidade, sermos hospitaleiros. E é interessante, né, irmãos, que quanto mais nós abençoamos, mais somos abençoados, amém? Isso é automático. Quanto mais nós abençoamos, mais somos abençoados. Isso vai acontecendo de maneira muito natural. Então, isso também é uma forma de nós expressarmos a nossa gratidão ao Senhor pela sua graça. E na leitura que nós fizemos agora, do versículo 11 ao versículo 14 de Tito, nos traz esse entendimento de quais são os efeitos, quais são as consequências quando nós apresentamos a Deus uma expressão verdadeira e sincera de gratidão ao Senhor, pela sua graça. Versículo 11, mais uma vez, nos diz assim, Tito capítulo 2, versículos 11 em diante. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a alguns homens, é isso? Se manifestou somente à igreja de BBV? Não. Somente a Curitiba? Não. A todos os homens. Aqui na IBBV, aqui em Curitiba, no Paraná, no Brasil e no mundo. A todos os homens. A todas as pessoas. Mesmo aquela pessoa que para você, talvez, você olhe, mas essa pessoa aí eu não sei não, eu acho que não tem mais jeito. Porque já oramos tanto, já ouviu tanto. Você já ouviu alguém expressar isso? Não, essa pessoa aí não tem mais jeito. Pode ser que para você não. Porque nós somos limitados. A nossa visão é muito limitada. Muitas vezes, por falta ou por termos uma fé muito pequena, não conseguimos enxergar o suficiente com os olhos da fé,
não vemos o quanto Deus pode transformar a vida de um homem, a vida de uma mulher, a vida daquele jovem, daquela moça. Quantas pessoas nos cercam no nosso dia a dia, no nosso trabalho, né? Aonde estamos estudando, aonde estamos convivendo, no nosso convívio, até meio da nossa família. Quantas pessoas nós conhecemos que ainda não têm esse entendimento, ainda estão com seus olhos fechados, tapados, não conseguem enxergar a glória de Deus ainda, mas esquecemos que um dia nós estivemos assim também. E que pela misericórdia do Senhor, pela sua graça, Ele nos resgatou, Ele nos deu uma nova visão, nos deu uma nova vida. E com isso, está a cada dia moldando o nosso caráter, transformando o nosso ser através do seu Santo Espírito. Amém? Então, temos que ter esse entendimento que a graça do Senhor, ela se manifestou através de Cristo Jesus a todas as pessoas. E o seu desejo é salvar a todos. A palavra do Senhor nos diz em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 9, é uma leitura que eu gosto muito. Deixa eu só recordar se é primeira, é 2 Pedro, na verdade. 2 Pedro, capítulo 3, confirma que a salvação veio para todos, a graça do Senhor, ela é manifesta a todos na pessoa do nosso Salvador Jesus Cristo. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, que diz, irmãos, também um versículo ligado ao nosso tema deste ano: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa. Ou em algumas versões diz: o Senhor não tarda a cumprir, a voltar, cumprir a sua palavra, a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Amém? Essa é a vontade do Senhor. Por isso que a sua graça se manifestou a todos, porque Ele quer que todos sejam salvos. Ele quer que todos cheguem ao arrependimento. Ele quer que todos tenham comunhão com Ele, porque Ele criou a todos para seu louvor e glória. E aí, continuando a leitura do livro de Tito, capítulo 2, no verso 12 agora, nos diz que ela nos ensina, a graça do Senhor, né? Nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Aqui, irmãos, tem um ponto também muito importante para nós como igreja. Lembre-se que esta mensagem é para nós, para a igreja do Senhor, né? E essa palavra nos traz agora também um entendimento, uma exortação a respeito de como nós, como igreja, como povo de Deus, temos que estar andando, temos que estar nos apresentando, temos que estar atuando ainda enquanto estamos nesse mundo. E vem aí algumas perguntas para nós, né? Será que nós estamos renunciando à impiedade e paixões desse mundo? Vamos então colocar algumas interrogações aqui para nós, hoje, como igreja, como corpo de Cristo, pessoas transformadas. Se porventura em nosso meio existam hoje pessoas aqui na igreja presencialmente ou nos acompanhando de maneira online, se você ainda não aceitou a Cristo como Salvador de sua vida, se você ainda não abriu o seu coração, não perca a oportunidade, não perca tempo. Hoje é o momento, hoje é o dia. Você que é jovem, você que é adolescente, não espere chegar na sua velhice. Será que você vai chegar a essa velhice, a essa idade? Porque em Eclesiastes, capítulo 12, nos fala, nos lembra que a vida é passageira, que o tempo passa muito rápido. Deus fala à juventude: alegre o seu coração, recreia, o teu coração na tua mocidade, mas lembra-te, porém, que de tudo Deus trará juízo.
Então, independente da sua idade, seja você uma criança, um adolescente, jovem, a criança, a partir do momento que ela tem um entendimento do que é certo, do que é errado, do que sabe distinguir a sua esquerda da direita, né? Distinguir o bem do mal, ela já entende a importância que tem de aceitar a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Por isso que nós temos aqui um ministério com as crianças. E louvamos a Deus por isso, que nesta igreja ainda temos pessoas que se levantam para auxiliar nesse trabalho, nessa obra tão maravilhosa, que é o cuidado com as crianças, que é o evangelismo de crianças. Infelizmente, hoje, a maioria das igrejas, inclusive até no nosso meio batista, poucas igrejas têm investido nesse ministério. Mas qual vai ser o futuro da igreja se não investirmos hoje nas nossas crianças, nos nossos adolescentes, nos nossos jovens? Daqui a alguns anos, não haverão mais pessoas tementes e fiéis ao Senhor se não começarmos hoje a ensinar essas crianças. Amém, irmãos? Então temos que ensiná-las, temos que educá-las, a começar nós como pais, né? E nós como igreja também trazermos esse ministério de evangelismo às nossas crianças. Então, aqui nos traz algumas interrogações para nós pensarmos. Como é que nós estamos renunciando à impiedade e às paixões mundanas? Como é que eu tenho demonstrado verdadeiramente a renunciar, ou seja, a recusar, rejeitar essas impiedades, esses atos, essas atitudes mundanas, aquilo que vai contra a vontade do Senhor? Tudo que é mundano é aquilo que vai contra a vontade de Deus. É simples assim, né? Não tem meio termo. Quando eu, quando você, quando nós, como igreja, somos transformados, somos lavados, somos guiados pelo Espírito do Senhor, nós então temos uma nova mentalidade, uma outra mentalidade. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Se eu mentia, não minto mais. Se eu enganava, não engano mais. Se eu gostava de falar mal das pessoas, hoje eu não falo mais. Porque aquela pessoa pode não saber que eu estou falando dela, mas Deus sabe. Porque o Senhor, Ele está atento a tudo. Ele é onisciente, Ele é onipresente. Então, antes de eu falar algo, antes de eu agir, eu tenho que pensar, espera aí, aquilo que eu estou pensando, aquilo que eu estou falando, aquilo que eu estou pensando em falar, aquela atitude que eu estou pensando em tomar, será que vai agradar ao meu Deus? Será que o meu Pai Celeste vai se sentir feliz? Vai se sentir bem? Eu estarei expressando uma verdadeira gratidão pela graça do Senhor quando eu fizer desta maneira? Hoje nós aprendemos também que uma das virtudes expressada pela palavra de Deus, nos ensinada, é não pagar o mal com o mal. Pelo contrário, temos que pagar o mal com o bem. Amém? Mas é fácil fazermos isso? O que os irmãos acham? É moleza? Não é, né? Como é difícil. É fácil nós pagarmos o bem com o bem, né? Quando alguém nos trata bem, como é fácil tratarmos bem também. Se alguém nos oferece um bolo de chocolate, poxa, eu vou oferecer pelo menos um bolo de milho. Mas quando alguém nos oferece algo amargo, dificilmente a gente vai querer dar algo doce, né? Falando a respeito de atitudes quando alguém toma para conosco. A gente vai querer dar um fé humanamente falando, né? Mas como nós não estamos mais sendo escravos do pecado, como nós renunciamos à impiedade e às paixões desse mundo, as nossas atitudes serão outras. Amém? As nossas atitudes serão aquelas que o Senhor vai colocar em nosso coração através do seu Santo Espírito. Porque somente assim conseguimos pagar o mal com o bem. Quando nós deixamos o Espírito de Deus agir em nossa vida e à frente de nós. No versículo 12 ainda, na parte B, nos fala que devemos viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente.
Interessante como o Espírito de Deus deu o discernimento, a sabedoria aos homens para escreverem as Escrituras, lembrando que toda a Escritura é inspirada por Deus. E foram homens separados por Deus para escrevê-las. E ela é sempre atualizada. Passaram-se mais de 2000 anos. A palavra de Deus continua atual, atualizada. Onde o autor, como sempre diz o nosso pastor, o autor está sempre presente, que é o Espírito de Deus. Amém, irmãos? E olha o que nos diz aí. Viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Nesse dia, nesse momento, o hoje, o agora, em que eu e você estamos vivendo. Temos que apresentar ao Senhor e assim estaremos expressando um reconhecimento e estaremos sendo gratos a Deus pela sua misericórdia, pela sua graça, se nós nos apresentarmos dessa forma. Pessoas sensatas, pessoas justas e piedosas. A sensatez, a justiça e a piedade, no mundo aí fora, ela está quase que em extinção. Infelizmente. Porque os homens, quanto mais se distanciam, quanto mais o ser humano se afasta de Deus, pior ele se torna. Isso é fato. Quanto mais o homem se afasta de Deus, pior ele se torna. Foi o que aconteceu lá no início da criação. Foi o que aconteceu com Adão, consequentemente aconteceu e caiu sobre seus filhos, a começar também por Caim. Lembra o que aconteceu com Caim? E Caim, por que Caim matou o seu irmão? Não tenho nada para fazer, vou matar o meu irmão. Foi por isso? Não. Ele deixou a ira dominar o seu coração. O orgulho, a soberba, ele alimentou o ódio. Ele alimentou aquilo de pior que poderia surgir no ser humano. E então, por causa disso, ele foi cada vez mais se afastando. E Deus até tentou se aproximar dele, quando disse: Caim, por que o seu semblante está decaído? O pecado jaz à porta, mas cabe a você dominá-lo. Não foi isso que ele disse? Foi isso que Deus disse a Caim. Caim, está em suas mãos. A decisão é sua, de continuar alimentando esse ódio, essa ira, essa maldade, ou não. Mas o que Caim fez? Deu as costas para o conselho de Deus. Decidiu negar a ouvir a Deus. E exatamente fez aquilo que não deveria. E foi o primeiro homicídio na humanidade. E com isso veio a consequência do mal em sua descendência. Então, a palavra de Deus está cheia de ensinos, de aprendizados, de exemplos para nós, daquilo que devemos ou não fazer. E quando nós, como igreja, como corpo de Cristo, como filho de Deus, servo do Senhor, reconhecemos a grandeza de Deus, reconhecemos que precisamos a cada dia ser grato ao Senhor pela sua graça, Ele nos ensina através do seu Santo Espírito que nós, como igreja, como filhos, como servo do Senhor, renunciamos às paixões do mundo, vivemos e aprendemos a viver de maneira sensata, ou seja, fazer aquilo que é correto. Sermos pessoas sensatas é nós tomarmos decisões certas, sem pensarmos de maneira alguma, em hipótese alguma, ofender ou prejudicar o outro. Tudo que nós viemos a fazer como igreja, como seres humanos, como cidadãos do reino dos céus, que é o que nós somos hoje. Continuamos a sermos cidadãos de um país, como é hoje aqui, nós somos cidadãos brasileiros. Fazemos parte de uma nação. Temos que cumprir as leis do país, né? Temos que honrar os nossos líderes. É o que a palavra de Deus nos ensina. Nós temos que ser obedientes
as nossas lideranças, os nossos governantes, respeitá-los, né? Em momento algum, nós como igreja devemos ir contra a nossa liderança. Devemos, pelo contrário, orar por eles. Amém, irmãos? É o que temos que fazer. Nós como igreja temos que fazer a diferença em nossa cidadania, como cidadãos. Mas antes de sermos cidadãos em um país, primeiramente somos cidadãos dos céus. Então, como cidadão dos céus, nós temos que apresentar esse verdadeiro testemunho. Pessoas sensatas, pessoas justas, fazendo aquilo que é correto diante de Deus, diante dos homens, e piedosas. Ou seja, expressar um ato de piedade aos outros, né? Quantas vezes nós, eu e você, durante o nosso dia a dia, durante a semana, quem sabe no ano que passou, quantas oportunidades Deus nos concedeu para expressarmos e apresentarmos a Ele e ao nosso próximo que somos pessoas justas, sensatas e piedosas, né? Então temos que pensar dessa maneira. Eu, hoje, sendo uma pessoa transformada, sendo hoje salvo e lavado pelo sangue de Cristo, tendo o Espírito de Deus habitando em mim, tenho que expressar essas qualidades, essas virtudes, né? Como foi nos ensinado hoje, essas características de uma pessoa que renuncia à impiedade. Eu renuncio às paixões desse mundo, aquilo que não vai me edificar, eu não quero para a minha vida. Você como jovem, você como adolescente, pense bem nisso. O que você está fazendo hoje, o que você está ouvindo, seja uma música, ou o que você está assistindo, seja um filme, o que você está lendo, seja um livro que é secular, será que isso está trazendo alguma edificação para a minha vida? O que eu posso reter de bom do que eu estou ouvindo, do que eu estou assistindo, do que eu estou conversando nas redes sociais, no WhatsApp, né? Hoje a tecnologia tem avançado de forma tão rápida, a resposta ou a mensagem ela chega muito rápido para nós. Mas temos que ter muito cuidado com o que nós estamos recebendo. O que eu estou ouvindo de mensagem e o que eu estou transmitindo. É interessante como nos grupos que nós participamos, né, como agora os grupos do WhatsApp, ou redes sociais como Instagram, Facebook e tantos outros. Não sei se o Orkut ainda está ativo, acho que não, né? Na minha época ainda existiu o Orkut, acho que já saiu já de linha, né? A Esther disse, irmão, está bem antigo, hein? Mas eu não sou tão jovem mais. Mas todas essas formas de se comunicar, esses meios de comunicação, temos que ter cuidado com aquilo que nós ouvimos, com aquilo que nós recebemos. E antes de você repassar essa informação, analise bem. Muitas vezes nos grupos são postados algumas mensagens e logo em seguida alguém coloca, irmão, isso aí é fake news. Esses dias os irmãos devem ter percebido aí, né? Umas mensagens que circularam nas redes sociais a respeito de alguns temas como política, que não é o nosso caso. Estamos aqui para ouvir a palavra de Deus, para meditarmos e nos edificarmos de acordo com as palavras do Senhor, com as suas escrituras. Amém? Esse é o propósito da igreja se reunir e de estarmos aqui presentes. Mas as informações que você receber, pense bem, analise, pesquise e veja se de fato vale a pena você transmiti-la, compartilhá-la, seja qual for o tema, principalmente a respeito da nossa fé. Aquilo que vai afetar a minha fé, a sua fé, a nossa fé, temos que analisar bem antes. Então, nada melhor do que nós orarmos ao Senhor. Pedimos direção, pedimos sabedoria, porque existem muitas pessoas no mundo que são extremamente inteligentes, mas poucas são sábias. Mas quando nós somos sábios, nos tornamos pessoas inteligentes, amém? O que a palavra de Deus nos ensina. Ontem, inclusive, nós participamos, alguns dos irmãos puderam participar de um momento tão sublime, né, tão especial para nós como igreja, nosso meio batista, que foi a posse
do pastor Mauro lá na igreja de Balsa Nova. Foi um momento maravilhoso, um momento único, marcante, né, que vai ficar em nossa memória, na história da nossa igreja, das nossas igrejas batistas. E que bom que ainda Deus tem levantado homens, famílias, né, porque ali é o pastor Mauro e a sua esposa, a irmã Cláudia. Então é um casal, é uma família ali, que foi levantada para estar na frente daquele trabalho, daquela obra. Mas muitas igrejas do nosso meio, irmãos, estão sem pastores, vocês sabiam disso? Muitas igrejas do meio batista, e isso não é somente aqui no Brasil, em vários lugares do mundo, existem igrejas que há anos estão sem pastor, não é verdade, pastor Luiz? O pastor Luiz, que está sempre em contato com outros pastores e com a Comunhão Batista Bíblica Nacional, tem essas informações aí mais atualizadas. Então, louvado seja Deus que o Senhor tem levantado ainda. Ainda tem pessoas se disponibilizando para auxiliar nas obras, na obra do Senhor. E que nós ouvimos ontem, que Jeremias, foi Jeremias que o pastor leu, que disse que o Senhor escolheu homens, pastores, e lhes deu inteligência para que esses liderassem a igreja, para que esses administrassem a obra do Senhor. Porque a igreja é de Cristo. Os homens, os pastores, nossa liderança, são pessoas escolhidas por Deus, as quais nós, como igreja, temos que honrá-los, foi o que nos foi ensinado ontem, né, na mensagem que Deus colocou no coração do pastor Luiz. Algumas das atitudes que tanto a liderança, quanto os liderados, tanto o pastor quanto a igreja, tem que estar ali nessa sintonia, de acordo com a palavra de Deus, e sempre guiados pelo Espírito do Senhor, apresentando um coração sincero, apresentando nós como igreja o respeito à nossa liderança, o qual temos que orar por eles. E aí vem a pergunta, será que nós temos orado pelos nossos pastores? Você, durante esses dias, você orou pelo seu pastor? Você tem lembrado do seu pastor e da esposa do pastor, né? Para que Deus continue os abençoando, continue cuidando deles, guiando, dando-lhes sabedoria, inteligência para conduzir o seu rebanho. Então, temos que pensar nisso. E para finalizar, irmãos, dando continuidade à leitura, no versículo 13 em diante, enquanto aguardamos a bendita esperança, que bendita esperança é essa? Até que ele venha, amém? Enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Esse é o propósito, esse é o objetivo, pelo qual nós, como igreja, eu e você, que temos esse privilégio, essa graça, por isso rendemos a graça ao Senhor e bendizemos ao seu nome e louvamos a Deus, reconhecendo quão grande é o seu amor de ter entregado, que Ele nos entregou ao seu Filho Jesus Cristo para nos remir de toda a maldade, de toda a impureza, nos tornando hoje um povo puro e separado para seu louvor e glória. Amém, irmãos?